Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Neste trimestre, vamos aprender com homens que confiaram e caminharam com Deus pela fé. Na lição desta semana, veremos como Deus cumpre suas promessas no tempo certo, mesmo quando tudo parece impossível. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. E aí, pessoal, prontos para mergulhar de cabeça nessa história? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise teológica profunda. Imagina só a cena, um deserto hiperrealista, aquele calor imenso ao fundo. Pois é, somos literalmente transportados para uma das jornadas mais intensas que já existiu. Hoje, a gente vai focar naquele choque brutal, sabem? O choque entre o esforço humano, o nosso famoso jeitinho e a promessa divina. Vamos dissecar o contraste absoluto entre o nascimento milagroso de Isaac e aquela intervenção bem humana na história de Ismael. Olha só que sacada incrível essa analogia da árvore para começar. Sabe aquele agricultor que planta uma árvore e por anos a fio ela parece completamente morta e inútil por fora? Mas o agricultor sabe de um segredo. Ela não morreu, de jeito nenhum. Ela está só crescendo lá dentro, criando raízes, antes de aparecer para o mundo. Isso bate certinho com aquela preparação espiritual profunda que rolou durante os longos, e põe longos nisso, 25 anos de espera de Abraão e Sara. O verdadeiro milagre não era só o bebê nascer, mas sim forjar a fé deles no fogo. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar rápido por estes 6 pontos. A espera e o milagre, a soberania da palavra, símbolos da aliança, o conflito de linhagens, decisões soberanas e, para fechar com chave de ouro, graça no deserto. Vamos lá? Ponto 1. A espera e o milagre, moldando o caráter através do tempo. Para começar, a gente precisa encarar de frente a tensão da narrativa. É super importante entender que os atrasos de Deus, eles não são negações, ok? São, na verdade, um processo mega intencional de preparação espiritual. Deus não está ali só para dar um ok numa promessa, ele trabalha para moldar quem vai receber essa promessa. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Foram exatos 25 anos desde a promessa lá em Gênesis 12 até o nascimento de Isaac. É um verdadeiro crisol testando a fé dessa família. Aí, lá no ano 11, a gente vê o que acontece quando a impaciência humana fala mais alto. O nascimento de Ismael. Mas é só no ano 25, quando a biologia já tinha jogado a toalha e dito impossível, que a mão de Deus entra em cena com o verdadeiro milagre. Entrando agora no ponto 2, a soberania da palavra, desafiando o impossível. Olha, o nascimento de Isaac não é só uma historinha feliz, ele tem um peso teológico absurdo. Ele mostra a onipotência, o controle total de Deus sobre a nossa biologia e sobre as leis da natureza. Pensa bem, quando Sara ri com aquela dúvida lá no fundo da tenda, Deus manda uma pergunta retórica de peso em Gênesis 18:14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E a palavra hebraica para difícil aqui é palá. E, gente, isso não quer dizer só difícil no sentido de dar trabalho, tá? Significa literalmente algo fora da capacidade humana. É Deus cravando a sua supremacia absoluta. A realidade física, o corpo desgastado, simplesmente teve que se dobrar diante da palavra falada pelo Todo-Poderoso. E repara só na precisão cirúrgica de outra palavra hebraica aqui, moed. Isso mostra que o nascimento de Isaac passou longe de ser um mero acaso biológico ou um acidente que demorou a acontecer. Não, foi um evento perfeitamente agendado no relógio da história da redenção. Ele é o Senhor não só do tempo cronológico, mas daquele momento cravado, exato e perfeito. Avançando para o ponto 3, símbolos da aliança, o riso e a marca. Esse milagre fica ainda mais rico quando a gente começa a cavar os símbolos teológicos escondidos aqui. Cada detalhe foi desenhado a dedo para passar uma mensagem gigante. O maior exemplo disso, o próprio nome Isaac, ou Yitzhak, significa ele ri. Lembra que Abraão e Sara riram lá atrás? Aquele riso meio cínico, de quem não estava botando muita fé? Pois é, Deus tem esse hábito incrível de pegar o nosso ceticismo, virar de cabeça para baixo e transformar em pura alegria. O impossível vira um baita de um testemunho público. O riso da dúvida virou a festa do milagre.
E aí, logo no 8º dia, acontece a circuncisão. Essa marca não tá ali à toa, viu? Ela serve para amarrar, selar mesmo, esse nascimento milagroso diretamente à submissão total à aliança divina. Isaac não é apenas o filho que eles tanto queriam abraçar. Ele é, de fato, a garantia de que o pacto de Deus continua vivo. E é exatamente por ele que no futuro virá a linhagem do Messias. O que nos leva ao ponto 4, o conflito de linhagens. O choque inevitável. Pois é, o cumprimento da promessa chega, mas as faturas das decisões passadas também chegam. Lá na festa de desmame do Isaac, o clima pesa de vez na tenda. Uma tensão familiar explode, mas, preste atenção, isso mostra um contraste espiritual gigantesco. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, foi simplesmente genial ao explicar isso. Ele mostra que Ismael é o símbolo vivo do nosso esforço humano, da nossa impaciência, daquilo que a gente tenta produzir na carne. Isaac, do outro lado, é o que nasce puramente da promessa, através do Espírito, pela graça. É o clássico embate, o que a gente tenta arrancar na marra com as nossas próprias mãos contra aquilo que Deus, de forma maravilhosa, nos dá de graça. Isso levanta uma dúvida muito comum daquelas que sempre aparecem nas nossas aulas de teologia. A gente se pergunta, Ismael também não era filho de Abraão, sangue do sangue dele? Então por que ele não herdou a promessa divina junto com Isaac? Para entender isso de verdade, a gente precisa derrubar 3 mitos gigantescos. Primeiro, esquece essa ideia de que Deus virou as costas e rejeitou Ismael. A Bíblia deixa claro que ele cuidou do menino sim. Segundo erro, achar que o problema foi só aquela provocação adolescente do Ismael na festa. Não, a raiz do problema estava lá atrás, naquela impaciência crônica de Abraão e Sara que tentaram dar uma ajudinha para Deus. E o terceiro mito é achar que isso era só uma briguinha de família. Não mesmo. O que estava em jogo ali era a preservação total da linhagem redentora. O negócio era muito mais sério. Isso nos leva ao ponto 5. Decisões soberanas. Obediência no crisol. A corda arrebenta quando Sara exige que Agar e Ismael sejam expulsos de vez do acampamento. E agora? A dura consequência da escolha humana bate de frente com o que Deus já tinha determinado. É de partir o coração, e as escrituras mostram de um jeito tão visceral, tão hiperrealista, a agonia de Abraão. Ele amava muito Ismael, gente, mas a verdadeira fé bíblica é assim. Muitas vezes ela cobra uma obediência que dói, que rasga a alma. Abraão teve que confiar que Deus ia segurar a onda do Ismael lá fora para que Isaac pudesse ser preservado como herdeiro exclusivo da promessa aqui dentro. E assim a gente chega ao nosso ponto 6, graça no deserto. O Deus que vê. A câmera da história muda de repente para uma realidade absolutamente brutal no deserto de Berseba. Imagina a cena, um sol escaldante, impiedoso, queimando a areia. E a água daquele único odre acaba. É o desespero batendo no teto. Agar, sem ter mais para onde correr, coloca o jovem Ismael debaixo de um pequeno arbusto e se afasta. Ela simplesmente não suporta a ideia de ver o próprio filho morrer de sede. É literalmente o fim da linha para os recursos humanos. Mas é exatamente aí, no fundo do poço, quando a gente não tem mais nada, que a provisão de Deus assume o palco principal. E prestem muita atenção agora, porque essa é uma das revelações mais espetaculares de todo esse estudo. Deus ouve o choro do menino. A compaixão dele explode e ultrapassa totalmente as fronteiras da linhagem escolhida de Isaac. Sabe o que isso significa? Que o mesmíssimo Deus gigante que rege toda a história da nossa redenção é aquele que se importa profundamente com o rejeitado, o exilado e o esquecido no meio do nada. Agora, guarda esse fato incrível sobre o número 1 aqui. Vocês sabiam que a primeiríssima pessoa em toda a Bíblia a dar um nome a Deus não foi um rei majestoso, não foi um sumo sacerdote, nem mesmo um patriarca cheio de glória. Não, foi Agar, uma mulher serva, estrangeira e naquele momento uma completa rejeitada num deserto mortal. Ela o chama de El Roi. Tu és o Deus que me vê. Impressionante, né? E a riqueza dessa metáfora espiritual não para por aí. Repara que Deus não faz um milagre e cria um poço do zero ali na areia. O texto diz que ele abre os olhos de Agar para ela enxergar um poço que, adivinha, já estava lá. Quantas vezes, pessoal, a provisão exata que a gente precisa desesperadamente já está ali bem do nosso lado, só esperando a gente abrir os nossos olhos espirituais para conseguir enxergar? E finalmente, chegamos à nossa conclusão, esperando no soberano. Para amarrar tudo que a gente conversou hoje, ficou muito clara a fidelidade absoluta de Deus, né? O tempo dele é assustadoramente perfeito e a onipotência dele simplesmente não falha. Ele consegue alinhar as nossas imperfeições e vontades dentro daquela enorme jornada de Abraão, mostrando que ele nunca perde o controle.
A grande e talvez a mais dura lição que a gente tira daqui é tentar dar aquela velha ajudinha para Deus usando a nossa própria força, as nossas táticas humanas, como aconteceu com Ismael. Olha, isso sempre vai gerar conflitos que duram gerações. Mas quando a gente confia na promessa pura, sem forçar a barra, como foi com Isaac, aí sim a gente vê nascer vida de verdade. Uma alegria que transborda e vira um testemunho eterno para todas as gerações. Então, a gente encerra o nosso estudo com uma provocação daquelas de tirar o sono. Ao olharmos para a nossa própria caminhada, será que nós estamos gastando energia à toa, tentando forçar as portas para cumprir as promessas de Deus na marra com as nossas mãos? Ou será que estamos tendo a coragem e a paciência de deixar que a espera seja exatamente a oficina de Deus para forjar o nosso caráter? Fica a reflexão para todos nós, que a gente consiga descansar e confiar plenamente no tempo do nosso soberano. Até a próxima. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!